Margaret Hayes estava diante dos portões de ferro do cemitério Hillside, os seus cabelos prateados refletindo a luz do sol da tarde. Agora, com 62 anos, ela tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto a única coisa que realmente importava. A sua filha Emma tinha partido há 3 anos e o vazio nunca tinha desaparecido completamente. Margaret visitava o cemitério todas as terças-feiras à tarde, sempre sozinha e sempre às 15 horas, quando o local estava mais tranquilo. Enquanto Margaret caminhava pelo caminho familiar em direção ao túmulo de Emma, ela percebeu algo incomum. Um homem com uniforme de zelador estava ajoelhado ao lado da lápide de sua filha. E ao lado dele, estava sentada uma menina de não mais de 5 anos, com longos cabelos castanhos e um suéter amarelo. Ambos choravam baixinho. Margaret sentiu o coração apertar. Ela acelerou o passo, seus saltos batendo no caminho de pedra. Com licença, chamou ela com a voz aguda de confusão. O que estão a fazer aqui? Este é o túmulo da minha filha. O homem olhou para cima assustado. Tinha cerca de 35 anos, olhos bondosos e mãos desgastadas pelo trabalho. A menina agarrou-lhe o braço, assustada com o tom de voz de Margaret. Desculpe, senhora, disse o homem, enxugando rapidamente os olhos. Ele ajudou a menina a levantar-se. Não tivemos a intenção de desrespeitar. Nós viemos aqui às vezes. Vamos embora agora mesmo. Margaret olhou para o túmulo e percebeu algo que nunca tinha visto antes. Havia flores frescas ali, margaridas simples, nada caro, mas dispostas com cuidado evidente. Ao lado delas havia um pequeno desenho, claramente feito por uma criança, mostrando bonecos de palito de pau de mãos dadas sob um arco-íris. Espere, disse Margaret com a voz agora mais suave. Por favor, gostaria de entender como conhecia a minha filha. O homem hesitou, olhando para a menina que tinha enterrado o rosto na sua perna. O meu nome é Daniel Foster, disse ele baixinho. Esta é a minha filha, Sophie. A sua filha, Emma, continuou ele. Ela era a pessoa mais gentil que eu já conheci. Margaret sentiu lágrimas brotarem dos seus olhos ao ouvir outra pessoa pronunciar o nome da sua filha com tanto carinho genuíno. Por favor, disse ela, apontando para um banco próximo. Pode sentar-se comigo? Conte-me sobre ela. Daniel pareceu surpreso, mas acenou com a cabeça. Eles caminharam juntos até o banco, onde Sophie subiu no colo do pai e continuou a observar Margaret com cautela. Eu trabalho como zelador no Mercy General Hospital, começou Daniel. Há 3 anos, a minha esposa Sarah foi diagnosticada com cancro. Não tínhamos muito, nenhum seguro, nenhuma poupança. Eu tinha 2 empregos só para tentar pagar as contas. Margaret ouvia com o coração apertado. Emma era a enfermeira da Sarah, continuou Daniel, com a voz embargada pela emoção. Ela cuidou da minha esposa durante 6 meses. Mas não era apenas os cuidados médicos. Emma ficava depois do seu turno terminar. Sentava-se com Sarah, conversava com ela e fazia-a rir. Quando Sarah estava demasiado fraca para falar, Emma lia para ela. Margaret fechou os olhos e imaginou a sua filha a fazer exatamente isso. Emma sempre teve um coração tão generoso. Um dia, continuou Daniel, Emma descobriu que eu não tinha dinheiro para pagar a creche da Sophie. Eu costumava levá-la ao hospital e deixá-la na sala de espera. Enquanto eu trabalhava no turno da noite como faxineiro, Emma começou a cuidar de Sophie nessas noites. Ela trazia livros e brinquedos de casa. Ela ensinou Sophie a desenhar. Ela fez minha filha se sentir segura durante o momento mais assustador de nossas vidas. Eu não sabia, sussurrou Margaret. Ela nunca me contou. Emma era assim, disse Daniel com um sorriso triste. Ela nunca quis reconhecimento. Ela só queria ajudar. Sophie, que tinha ficado em silêncio até agora, falou com uma voz fraca. A menina Emma deu-me isto. Ela estendeu um coelho de peluche gasto. Sempre que sinto saudades da mamã, disse ela, devo abraçar o Sr. Hobbs e lembrar-me que o amor nunca desaparece. Margaret sentiu lágrimas a escorrerem pelo rosto depois de Emma ter morrido num acidente de carro. Ela vasculhou o apartamento da filha, mas nunca entendeu todos os livros infantis e brinquedos que encontrou lá. Agora tudo fazia sentido. Sarah faleceu há 3 anos, disse Daniel baixinho. 2 semanas depois, soubemos do acidente de Emma. Sophie e eu ficamos com o coração partido novamente. Não havia família no funeral. Não achávamos que seríamos bem-vindos, mas precisávamos de um lugar para nos despedirmos. Então começamos a vir aqui para conversar com a Sarah e agradecer-lhe.
Margaret olhou para o homem que limpava pisos para ganhar a vida, que tinha perdido a esposa e estava a criar a filha sozinho, mas ainda assim encontrava tempo para levar flores a um túmulo. Tem vindo aqui todo este tempo? Perguntou ela. Há 3 anos? Daniel acenou com a cabeça. Normalmente de manhã cedo, antes do meu turno. Deixamos flores quando podemos comprá-las. A Sophie faz desenhos. Isso ajuda-nos aos dois. Enquanto Margaret chorava sozinha na sua casa grande e vazia e sentia pena de si mesma, percebeu que esses dois estavam ali a honrar a memória da sua filha com o pouco que tinham. Desculpe por ter falado tão duramente consigo, disse Margaret. Estava tão perdida na minha própria dor que esqueci que a Emma tocou tantas vidas. Não tem nada pelo que se desculpar, disse Daniel gentilmente. Perder uma filha? Não consigo imaginar nada mais difícil. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável por um momento, observando a luz do sol filtrar-se através das árvores. Daniel, disse Margaret finalmente, você e Sophie gostariam de vir jantar esta semana? Adoraria ouvir mais histórias sobre ela, e acho que ela gostaria que fôssemos amigos. Daniel olhou para ela com surpresa e gratidão. Ficaríamos honrados, senhora. Por favor, chame-me Margaret. Sophie puxou a manga do pai. Papai, posso mostrar à senhora Margaret os meus desenhos da senhora Emma? Claro, querida. Sophie tirou uma pequena pasta da mochila e abriu-a cuidadosamente. Dentro havia dezenas de desenhos a lápis de cera. Havia a Emma a ler livros, a Emma com o seu uniforme de enfermeira, a Emma com um grande sorriso e cabelos dourados como o sol. Margaret olhou para cada um deles, sentindo-se ao mesmo tempo com o coração partido e curada. Estes são lindos, Sophie, disse ela. Gostarias de ver algumas fotografias da Emma quando era pequena, como tu? Os olhos de Sophie brilharam. A sério? A sério? Tenho álbuns cheios de fotos em minha casa, bem como os livros favoritos dela de quando era jovem. Acho que ela gostaria que você ficasse com eles. Nas semanas seguintes, as tardes de terça-feira tornaram-se um momento especial para todos eles. Margaret encontrava-se com Daniel e Sophie no cemitério e, em seguida, iam para a casa dela para tomar chá e comer biscoitos. Margaret contava histórias da infância de Emma e Daniel, contava histórias da bondade dela durante aqueles dias difíceis no hospital. Aos poucos, o riso voltou a encher a grande e silenciosa casa de Margaret. Ela ajudou Daniel a matricular Sophie numa escola melhor. Criou um pequeno fundo para o futuro de Sophie, não por caridade, mas porque era algo que Emma teria desejado. Em troca, Daniel ajudou Margaret com os reparos na casa dela e ensinou-lhe que a riqueza não se mede em dólares, mas nas conexões que fazemos. Sophie começou a chamar Margaret de avó Margaret. Margaret descobriu que o amor não diminui quando é partilhado. Ele multiplica-se. Numa terça-feira, quase 6 meses depois de se conhecerem, Margaret estava diante do túmulo de Emma com Daniel e Sophie. Sophie acabara de colocar o seu último desenho, que mostrava 4 bonecos palitos. Mamãe e Emma eram anjos no céu, enquanto papai e a avó Margaret estavam de mãos dadas lá embaixo. Todos estavam ligados por um fio dourado. Obrigada, Emma, sussurrou Margaret, tocando a lápide. Obrigada por os ter trazido até mim. Enquanto caminhavam juntos de volta para o portão, Sophie colocou a sua mãozinha na de Margaret. Margaret então percebeu o que Emma sempre soube, que o maior presente que podemos dar é a bondade e que o maior legado é o amor, que continua mesmo depois de partirmos. A bilionária solitária tinha vindo a um túmulo à procura da sua filha, mas em vez disso encontrou o que a sua filha tinha deixado para trás. Uma lembrança de que família não é apenas uma questão de sangue, é sobre os corações que tocamos e as vidas que mudamos. Às vezes, em nossa dor mais profunda, a graça chega na forma de um zelador e uma menina com flores, ensinando-nos que nunca estamos realmente sozinhos.